Então, boa noite a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de usinagem e CNC para o curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade de Fortaleza Unifor. Hoje, dia 29 de outubro, quinta-feira, turma do horário AB Noite. Hoje nós vamos falar sobre processos de fresamento associados à fabricação de engrenagens, tá? Engrenagens são rodas dentadas, rodas dotadas de dentes. Nós vamos falar o que são engrenagens. O processo de fabricação dela é uma mesclagem de processos de usinagem, tá? Então, a gente tem a fabricação do blank, geralmente para um processo de torneamento. A parte da furação, a parte do eixo, um furo, pode ser pelo processo de furação. E a abertura dos dentes por meio do fresamento periférico, ou seja, fresamento de engrenagens, tá? Primeiramente, para a gente compreender aí o que é uma engrenagem, né, ó, então, nós podemos falar que engrenagens são rodas, né, elementos rígidos de máquinas, dotados de dentes padronizados, dentes esses podem ser externos ou internos, cuja função é transmitir ou receber movimento entre eixos distintos. Consiste basicamente em 2 ou mais cilindros nos quais são fabricados dentes. Então, as engrenagens elas podem ter dentes externos ou internos, tá? Seja externo, seja interno, o processo de fabricação é o fresamento, tá? Pode ser também outro processo, planamento? Pode, mas é um pouco mais lento. Uma engrenagem nada mais é do que uma roda com dente, ligada a outra roda contra o dente, que se engrenam e transmitem movimento. Então, as engrenagens, tá? São elementos padronizados, seguem normativas, mas o processo de fabricação ele é calculado para a gente ter os corretos dimensionamentos. Muitas vezes as engrenagens são usadas para variar o número de rotação, sentido de rotação de um eixo para o outro. Podem ter formato cilíndrico, a gente mostrou, cônico, engrenagem cônica. Engrenagem cônica, para quem não sabe, trabalha em conjunto com outra engrenagem cônica. Tá? Ou plana, que no caso é uma cremalheira. Pessoal, todas elas são fabricadas na fresadora. Então aqui a gente mostra algumas imagens, ó, engrenagens cilíndricas de dentes retos, engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, engrenagem sem fim, engrenagem cônica de dentes helicoidais, engrenagem cônica de dentes retos, engrenagem plana, cremalheira, peão cremalheira. Tá? Então todos esses elementos, eles tomam geometria durante o processo de usinagem, seja na furação para um furo de eixo, seja um torneamento para fabricação externa com as dimensões externas, seja no fresamento para a abertura dos dentes. Quem é responsável por permitir a abertura dos dentes não é somente a fresadora. A fresadora ela só faz o trabalho de corte. Nós precisamos de um elemento chamado disco divisor universal, ou aparelho divisor. O aparelho divisor é o elemento responsável por posicionar a nossa engrenagem de tal forma que cada dente seja aberto na posição correta. Ou seja, ele incrementa a angulação para dar posicionamento ao novo corte de abertura do novo dente. Para vocês da automação, deve ser simples pensar assim, eu posso colocar um motor de passo lá, um encoder, mandar lá um pulso para ele e fazer ele incrementar tantos graus, né? Tudo bem, esse é o princípio, mas existe o aparelho divisor. O aparelho divisor é um equipamento puramente mecânico, que trabalha um conjunto de divisões a partir de um disco furado, tá? E um conjunto de engrenagens que tem dentro deles, e isso permite você abrir qualquer angulação, ou seja, num diâmetro específico, eu abrir o número de divisões desejadas, tá? Seja ímpar, seja par, seja um número elevado, um número ínfimo, e assim por diante. Então, por exemplo, hoje nós vamos entender como que funciona o aparelho divisor e como nós calculamos os parâmetros da nossa engrenagem. O aparelho divisor é um acessório da fresadora que permite fazer a divisão dos dentes da engrenagem, permite também fazer furos, rasgos em outras peças, além de possibilitar a fresagem de ranhuras e dentes helicoidais. Na verdade, todos esses processos, eles necessitam de um posicionamento específico, tá? Por exemplo, eu faço aqui uma peça cilíndrica, eu faço um furo nela aqui. Se eu quiser fazer um furo dela a 90 graus,
Eu posso trabalhar com disco divisor para incrementar a angulação de 90 graus e fazer o mesmo furo 90 graus angulado um do outro. Tá? A fresadora ela ajuda nessa divisão. Normalmente o aparelho divisor existe uma coroa com 40 dentes ou 60 dentes, 3 discos divisores que contêm várias séries de furos, uma manivela para fixar a posição desejada para a realização do trabalho. Então o conjunto de disco divisor ele vem um aparelho divisor, 3 discos graduados de furação, cada disco desse tem um disco A. O disco A ele tem uma circunferência com furos distintos. Como assim? A menorzinha, o primeiro disco aqui, ó, o primeiro círculo dele, a primeira linha de furos aqui embaixo, tem 15 furos, depois 16, 17, 18, 19 e 20. O último aqui tem 20. O segundo disco, o disco B aqui, ó, ele tem um conjunto de 21 a 33 dentes, e o disco C de 37 a 49 dentes. Logicamente tem uma intercalação, ó, 37, 39, 41, 43, 47, ó, ímpares, né? O que é isso? É uns números divisórias que nós conseguimos, a partir dele, fazer qualquer combinação de engrenagem, tá? Dentro do aparelho divisor, então, tem esse disco que a gente encosta ele, tem a manivela de posicionamento, que vai girar aqui a placa, então tem 2 modelos de placa, e a contraponta. Esse conjunto montado permite que, de uma forma ou de outra, quando eu incrementar o meu sistema, só um instante, anel graduado, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Não, não é esse. Só um instante. Embutimento, ornamento CNC. Aqui, ó, cabeçote divisor universal. O disco divisor, pessoal, é justamente esse elemento aqui, ó. Toda vez que eu faço um incremento de uma furação, ele gira aqui, ó, a minha árvore. E eu faço essa transição. Essa árvore, ela vai estar associada aqui à nossa engrenagem, ó, que vai fresando os dentes, ó, conforme a gente incrementa cada passo. Então, se você observar aqui, ó, nós temos a nossa fresadora. Só um instante. Olha aqui, ó, a nossa fresadora. Ele montado de forma periférica, a fresa, que é a ferramenta de corte, tá? Eu vou reiniciar ele aqui. Só um minuto. A animaçãozinha aqui tem começado do início. Pronto, vamos em partes. Então aqui a fresadora. Eu tenho meu disco posicionado numa posição, tá? Aqui, ó. Eu vou fazer um incremento de um giro, ó. Aqui nele, ó. Conforme eu dou um giro aqui, se vocês observarem aqui, ó, ele vai dar um giro na árvore. A árvore está ligada aqui, ó. Então toda vez que eu dou um giro, ó, nossa engrenagem incrementa aqui um dente, ó. E vai fazendo os dentes da engrenagem. Essa manivela está na vista lateral aqui dela, ó. A gente faz a interseção. Então, ou seja, isso aqui gera o parâmetro da nossa engrenagem. Aqui nós temos, queria só tirar esse ponteiro aqui. Estou procurando o elemento de... Aqui eu troco o disco, acho. Mas ele não altera minhas configurações aqui. Estou aprendendo a usar ainda esse conjunto aqui. Aqui tem algumas falas, apresentações, relação, tal. Ele explica aí, tranquilo. Então, o que acontece aqui para a gente? O disco divisor, o aparelho divisor, é justamente essa divisão de posicionamentos. Como que ele funciona? Vou mostrar para vocês. Para a utilização do aparelho divisor, alguns parâmetros são conhecidos, como N. N é o número de divisões desejadas para você dividir. Quantas posições eu quero dividir a minha peça? Pode ser o número de faces, número de ranhuras ou número de dentes de uma engrenagem. C é o número de dentes da coroa do aparelho divisor. No nosso caso, o aparelho divisor, que é esse modelo BS2 com 132 milímetros de altura, ele é composto por uma coroa de 40 divisões. Então o C para a gente sempre vai ser 40. Vendo
Tendo estabelecido essa relação de dentes, a coroa, o número de divisões desejado é fácil de montar. A fórmula para o cálculo do disco divisor. Então, o primeiro cálculo é esse aqui, ó. Voltas da manivela é o quê? 40 sobre o número de divisões que nós desejamos. Por exemplo, vamos continuar. Caso a divisão entre o número divisor e o número de furos não seja exato, por exemplo, eu dividi aqui, o C nosso vai ser 40, né? Ó, porque o nosso disco divisor tem 40 posições. Se eu dividir 40 por 10, eu tenho 4. Então eu preciso dar 4 voltas na manivela. Se eu dividir 40 por 4, eu tenho 10. Por exemplo, eu tenho que dar 10 voltas na manivela. Isso leva a quê? Uma divisão exata. Mas se, por exemplo, eu tiver uma divisão lá, 40 por 3, que não dá exata, no caso da divisão entre os números não exatos, né, o disco não seja exato, deve-se calcular o número de furos de encaixe do disco divisor. Com este cálculo, você vai saber exatamente quantos furos devem ser deslocados para encaixar na superfície desejada. Então, ou seja, eu faço a fração de volta para ter o correto posicionamento dos nossos elementos. D é o número de furos do disco divisor, N é o número de divisões a efetuar, E é o número de furos. Esse D, número de furos do disco divisor, o que é isso? É o número de furos do disco graduado. Nós vamos achar um disco com as dimensões que nós desejamos. Em consequência, com o número que nós precisamos, nós vamos chegar em um número de parâmetro de equação, ok? Pessoal, só uma dúvida aqui, essa equação, ela está escrita. Vamos testar aqui, ó, e vamos fazer a conferência, vai dar certo. Mas se bem que aqui nós temos 3, eu fiquei na dúvida só dessa equação aqui, se é D sobre N ou N sobre D, tá? Porque eu editei a apresentação e eu posso ter escrito errado, mas nós vamos testar aqui, dá para testar. Então, por exemplo, eu tenho um eixo quadrado, tá? E nós queremos facear um eixo cilíndrico, 4 faces nele aqui, ó, fazer ele se tornar quadrado. Lá naquele processo nosso de fresamento, fresadora de topo, pegar um eixo cilíndrico, né? Igual nós fizemos aqui, ó, nós demos um passe aqui, ó, para fazer chanfro. Digamos que a gente quer fazer um aqui, 4 vezes. Eu prendo essa minha peça no disco divisor e aí vou fazer o quê? Vamos calcular. Como assim calcular? Nós temos um disco divisor, caneta preta. Vou fazer em vermelho que dá para a gente visualizar melhor. Nosso disco divisor, ele já tem 40 divisões. Então, na volta da manivela aqui, ó, nessa nossa equaçãozinha, nós vamos colocar o quê? 40 sobre quantas divisões nós queremos fazer? 4, né? Ó. O N é o 4 divisões. Então, eu tenho 4 arestas, né? 1, 2, 3, 4. Essa divisão vai dar o quê? Voltas na manivela é igual a 10. Ou seja, é o número exato. Quando eu tenho um número exato, basta eu pegar qualquer disco com qualquer numeração, seja 17, seja 21, seja 39, e dar 10 voltas nela. Como assim? Pessoal, 39 aqui, ó, disco C 39. Vamos voltar aqui na imagem. O disco C é esse aqui, ó. Digamos, eu vou pegar esse aqui que é mais fácil, que é menos dentes. Disco B, tá aqui. O disco B com 21, tá, ó. Então, disco B, só pegar aqui a canetinha de novo. O disco B, tá, ó, que é o modelo que a gente vai usar, com 21 dentes, o que ele faz? O 21 é esse menorzinho de dentro aqui, ó. É justamente esse menor círculo aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer nele? Eu vou pegar e fazer a marcação no primeiro, então eu vou selecionar o primeiro aqui, com a manivela, e vou dar 10 voltas. A partir do momento que eu der 10 voltas da manivela, e voltar para a mesma posição, aqui onde a gente parou, ele vai ter incrementado lá o passo para fazer o segundo angulação. Ele vai fazer esse segundo chanfro. Vamos fazer o segundo chanfro, vou dar mais 10 voltas na manivela, ele vai posicionar o terceiro. Mais 10 voltas, posiciona o quarto, mais 10 voltas, voltamos para o primeiro. Aqui é muito simples, porque nós temos uma divisão exata. No entanto,
Se nesse eixo aqui, eu vou fazer agora em azul, tá? Para a gente entender. Se nós quisermos pegar aqui esse nosso eixo cilíndrico e fazer uma divisão de um triângulo, 3 faces, como nós faremos isso? Muito simples, eu vou pegar meu disco divisor agora, ó. Vou dividir 40 por 3. Essa nossa conta não dá exata, né? Ó. Se eu pegar aqui, ó, 40 e dividir por 3, eu vou usar 1, vai dar 3. Quando eu baixar aqui o 0, opa, 3 vai sobrar 1, né? Baixar o 0 aqui, ou seja, vai sobrar 10 unidades. Que dá para dividir? Dá. Se eu colocar 3 aqui, vai dar 9, vai sobrar 1. Pronto. Ou seja, eu preciso dar aqui 13 voltas no meu disco, mas ainda sobra uma unidade. Então eu já tenho aqui, ó, voltas na manivela igual a 3, mais o quê? Uma divisão. Essa é uma divisão, esse N, é justamente o que a gente quer aqui, ó, né? Então eu vou pegar aqui meu disco divisor e vou falar assim, o Ezinho, agora vamos vir para essa equação. O D é o número de furos do disco divisor. E o N é o número de divisões a efetuar. Eu quero efetuar quantas divisões? 3. Não, desculpa. Número de divisões a efetuar. Eu quero dividir uma. 40 sobre 1, 20 sobre meio. Só um instante, é isso que eu estava em dúvida aqui da equação, se ela é invertida ou não. Não, ela é assim mesmo. Número de divisões. Só um minutinho, pessoal. Eu tenho aqui meu cálculo na mão, eu fiz no computador dessa vez. Só fazer um comparativo aqui rapidinho. Só abrindo aqui minhas contas. Onde ele abriu. Surge uma dúvida aqui agora só nisso aqui, ó, para a gente calcular certo. É uma coisa que eu sempre me dou uma confundida aí no... Deixa eu pegar aqui minha conta que eu tinha feito. Opa, não é esse. Não, não tá aqui. Espera aí. Mas tudo bem, vamos fazer aqui, ó. Vamos ver, a gente vai ver se vai dar certo, aí tá correto ou não, a gente volta e refaz. Divisões do furo disco divisor. Então eu vou escolher um desse aqui, mas eu vou escolher um que trabalhe em conjunto com o meu sistema, tá? O nosso disco divisor e o número de divisões a efetuar. Nosso disco aqui, por exemplo, se eu pegar qualquer um, na verdade eu só tenho uma divisão, vai ser fácil. Basta qualquer disco e andar um elemento. Aqui no caso é que ficou uma combinação muito simples, por isso que eu estou me confundindo, mas vamos lá. Vamos fazer outro exemplo. Eu posso pegar aqui, por exemplo, o disco de 15, tá? Então ele vai ficar 15 sobre 1. Então, mas aqui eu vou pegar mais um furo no disco, né, ó, de 15 furos, no disco de 15. Então, esse seria a combinação para eu fazer 3 faces. Então, eu ia pegar lá minha manivela, meu disco divisor, aqui, ia pegar aqui e fazer a marcação no furo de 15, eu ia dar 13 voltas, né, ó, foram 13 voltas, eu coloquei só um aqui, só 3, são 13 voltas, e mais um disco divisor, mais um furo no disco de 15. São 13 voltas, mais um furo. Então eu vou pegar aqui, ó, só um instante. Vou pegar aqui no meu disco divisor, vou dar 13 voltas e mais um furo no disco de 15, fresar a primeira parte. 13 voltas mais um furo,
segunda parte, 13 voltas mais um furo, a terceira parte. Tá? É nessa linha de montagem que nós fazemos a nossa engrenagem. Vamos a um parâmetro mais real. Tá? Digamos que, em vez de 3, vamos fazer um sextavado aqui. Vou fazer esses cálculos aqui, tá? Só para a gente tirar a nossa dúvida real, fazer em vermelho. Então agora nós vamos pegar uma peça cilíndrica e fazer 6 faces aqui nela, ó, né? 1, 2, 3, eu fiz 5 aqui. É aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos aqui a nossa peça cilíndrica, nós vamos fazer 6 faces, né? Ó. Então eu vou dividir aqui 40 por 6. 40. Aqui é voltas na manivela, né? Ó. 40 por 6. Se eu colocar aqui, ó, 40 dividido por 6, 6 vezes 5, 35, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, 6 vezes 6, 36, né? Sobra 4. Então eu vou dar 6 voltas. Vão ser 6 voltas mais 6, ainda faltam 6 partes. Eu vou dividir 40 por 6. Olha o que é interessante. 40 por 6, se eu fizer a minha primeira divisão aqui, ó, vai dar 20. Se eu pegar aqui todo mundo, eu não tenho um disco de 40. Veja que aqui eu tenho as divisões, os discos exatos. Tá? Mas eu posso pegar aqui 40 e o 6 e dividir por 2. Então eu vou simplificar a nossa fração aqui, ó. Instante. E vou dividir aqui, ó, todo mundo por 2. Por quê? Vai ficar 20 sobre 3. Opa, o disco de 20 nós temos. Olha aqui, ó, 20, né? Vou pegar então esse disco de 20, ó, esse aqui, e vou colocar ele no meu disco divisor. Então vai ser a minha, para eu fazer um sextavado, o que eu vou ter que fazer lá na minha manivela? Eu vou dar 6 voltas na manivela, mais 3 furos no disco de 20. Com isso, o que acontece? Eu vou ter a primeira face. Vou dar 6 voltas, mais 3 furos no disco de 20, faço a segunda face, e assim sucessivamente. E nós vamos chegar aos 6 dentes, aos 6 faces. Tá? Essa é a lógica do disco divisor. Tranquilo? Já já a gente vai cruzar com uma engrenagem isso. Antes disso, vamos falar sobre engrenagem. Engrenagem cilíndrica de dentes retos. Tá? Tá aparecendo uma aí na tela para vocês. Ela tem os dentes alinhados com o eixo. Uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. Tá aqui o eixo. Os dentes estão alinhados com o eixo, né? Os dentes. São cilindros dentados, cujos dentes são retos paralelos ao eixo entre si. Pode ser um conjunto externo e interno de cilindros. É o tipo mais comum de engrenagens, o mais baixo custo. São usadas para transmitir movimento com baixa ou alta rotação e potência em trechos paralelos. Então aqui é uma engrenagem. Deixa eu colocar aqui, vai até animar ela funcionando aí, ó. Tá? O engrenamento entre os dentes de transmissão. Legal. Quando a gente vê isso, o dente da engrenagem ela tem uma geometria específica. Essa geometria ela é característica em função de diversos parâmetros que nós calculamos. Então, dente de engrenagem, eu tenho que respeitar os diâmetros, diâmetro externo, diâmetro primitivo, ó, que é justamente o diâmetro de referência, o diâmetro interno, a altura do dente, tem o dedendo e o adendo, tá? O passo entre os dentes e a geometria dele, ó. Isso aqui, tudo quem faz essa geometria é uma ferramenta de corte, chamada módulo. O módulo, que é esse nosso último slide aqui, ó, vou já mostrar ele, o módulo ele já faz a geometria de corte do periférico do dente. Logicamente, se eu quero abrir uma engrenagem de 12 a 13 dentes, eu tenho uma geometria, de 14 a 16 outra, de 21 a 25 outra, acima de 135 outra, tá? Então, os módulos têm números em função do número de dentes. Quando a gente fala isso, ele muda essa geometria aqui, ó. Então, se você observar essa geometria aqui, ó, do vão entre os dentes, ele vai casar com alguma dessas geometrias aqui, logicamente em função do número de dentes que tem aquela engrenagem, tá?
Quando você faz isso, o que acontece? Você precisa calcular o passo. Quanto eu vou incrementar para abrir o segundo dente? Por quê? Se eu errar esse passo, esse meu dente ficar mais fino ou mais grosso, ele não vai engrenar na outra engrenagem. Eles não vão casar aqui, ó, justamente esta combinação. Se um dente ficar mais espesso, ele já não encaixa, tá? Legal. Quando a gente vê isso, o que nós temos aqui? Os cálculos de uma engrenagem. Então aqui são cálculos que nós vamos fazer para fabricar uma engrenagem, tá? Para especificar o projeto e calcular ou até mesmo entender as engrenagens já pronta, algumas informações são necessárias. Por exemplo, diâmetro externo, diâmetro primitivo, diâmetro interno, módulo. Módulo é o tamanho da fresa, da ferramenta de corte, número de dentes, passo, altura do dente, altura da cabeça do dente, pé do dente e relação de transmissão. São dados que nós utilizamos para fabricar uma engrenagem. Quando nós vamos fabricar uma engrenagem, por exemplo, hoje, pessoal, nós vamos calcular uma engrenagem para a gente trabalhar lá na nossa aula de terça-feira, e aí depois nós vamos colocar um cálculo para cada um fazer de uma engrenagem, aí na outra terça nós vamos fabricar as nossas engrenagens, tá? Então vamos lá. Por exemplo, para eu fabricar uma engrenagem, tudo parte de um blank. O que é o blank? É a peça maciça, né? Se eu olhar ele de lado, o blank ele tem a geometria lateral da engrenagem aqui, ó, né? E os dentes estariam aqui. Tá vendo? Aqui seriam os dentes. O blank da engrenagem, ele tem uma espessura, que é a espessura da engrenagem, e um diâmetro. Esse diâmetro, ele é o quê? O diâmetro externo da engrenagem. Nós vamos fazer um cálculo aqui em função do que nós temos lá na nossa disciplina. Por exemplo, nós vamos fazer uma engrenagem pequenininha primeiro. Essa engrenagem menor, lembra que nosso blank lá, que é justamente o diâmetro aqui da peça que nós usamos, ele é de 38. Por exemplo, tem alguns parâmetros que eu vou usar para a gente chegar próximo do dente. Lá, nós vamos usar um módulo, uma fresa. Então, nós temos uma fresa. Opa! A fresa é a ferramenta de corte, tá? Uma fresa de 1,5 milímetros. Ela está padronizada já lá na nossa máquina. Nosso diâmetro externo, ele vai ser aproximadamente 38 milímetros. Por quê? Aproximadamente. Aqui, eu tenho que bater o número exato de dentes. Então, eu vou fazer só uma ajustagem. Eu não sei quantos números de dentes vai dar. Mas, por exemplo, 38 é o diâmetro máximo. Então, qualquer abaixo dele é possível. A equação do diâmetro externo é o diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo. Ó, diâmetro externo, vou já explicar para vocês, é o diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo. Então, por meio dessa equação, cadê aqui? Diâmetro primitivo, não, diâmetro externo é o diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo. Diâmetro externo nosso vai ser 38. Eu estou só chegando próximo de um valor aqui, tá? Diâmetro primitivo nós vamos calcular, mais 2 vezes 1,5, dá 3. Então, nosso diâmetro primitivo aqui vai dar 33. É 8 menos 5, não, 8 menos 3, 35, desculpa. 35. Diâmetro primitivo é módulo vezes o número de dentes. A gente sabe que o diâmetro primitivo é 35. Nosso módulo é 1,5 vezes o número de dentes. O número de dentes aqui vai dar quebrado, né? 35 dividido por 1,5 dá 23,3. 23,3. Isso aqui não existe, né, pessoal? Não existe uma engrenagem com 23,3 dentes. Isso aqui, ó, não existe. Por que eu fiz isso? Só para eu ter um parâmetro lá de qual que é a engrenagem inicial. Então, por exemplo, vou cortar aqui. Isso aqui foi só um cálculo. Nós vamos fazer uma engrenagem menos de 23. Vamos fazer de 21 dentes. Só para dar um número quebrado, se eu dividir 20 por 40, dá fácil lá a divisória, é fácil.
Queremos fazer um quebrado. Então, nós vamos fazer uma engrenagem que tem 21 dentes, o Z é igual a 21 dentes, tá? O módulo dela é igual a 1,5 milímetros. Com esses parâmetros, eu consigo fazer uma engrenagem lá. Para a gente fazer essa engrenagem, eu preciso fazer alguns cálculos. Primeiramente, uma engrenagem, ela tem o diâmetro interno dela, que seria esse Dzinho. O diâmetro interno ele vai passar próximo do diâmetro externo da outra, eles não se tocam, tá? Existe o diâmetro primitivo. O diâmetro primitivo é o diâmetro de referência, é o diâmetro do contato de força. Então é justamente o ponto aqui, ó, aonde a engrenagem vai ter o torque dela, vai ser este ponto aqui, ó, que a gente vai saber a força tangencial, que a gente calcula o torque, tá? Capaz que ela vai ser capaz de transmitir, e o diâmetro interno, como a gente mostrou. Então nós precisamos calcular esses parâmetros da nossa engrenagem e alguns outros. Por exemplo, módulo, a gente falou, né? Módulo é uma engrenagem. O módulo de uma engrenagem é medido pela representação entre o diâmetro primitivo e o número de dentes. Isso aqui é a primeira equaçãozinha. A gente calculou lá o diâmetro primitivo, né? Que seria módulo vezes o número de dentes. Todas vocês vão ver que é só o rearranjo da equação. Diâmetro primitivo é módulo vezes o número de dentes. Consequentemente, o número de dentes é diâmetro primitivo sobre o módulo. Tranquilo. Diâmetro externo, é o diâmetro externo. Ele usa quem aqui como referência? É o diâmetro primitivo, que aqui é o diâmetro de referência, mais 2 vezes o módulo, que esse A corresponde a 1 vez o módulo. O A é a cabeça do dente. O B é o pé do dente. E 1,6 é a folga. Então a altura do dente, ele corresponde a 2 módulos mais 1,66, ou seja, né? 60% de folga ali, vezes o módulo, ou seja, 2,166, que é 16% de folga, sobre o módulo, vezes o módulo. Então essa é a altura do dente. A é 1 vez o módulo, B é 1,166 vezes o módulo, e o diâmetro interno é o diâmetro primitivo menos 2 vezes o B. Tá? Passo é módulo vezes π. Então o passo é um ponto até o mesmo ponto do próximo dente, é o incremento que nós temos que colocar lá. E a distância entre centros é a média entre os diâmetros primitivos, né, que é onde elas se tocam. Com isso, tá aqui, ó. Eu tentei calcular lá, mas eu tinha colocado aqui. Temos as equações e temos aqui as nossas engrenagens. Vamos fazer primeiro uma engrenagem? Então nós vamos fazer essa nossa pequena engrenagem com os mesmos parâmetros que a gente colocou lá atrás. Vamos colocar aqui um texto, não. Opa, não é aqui que eu quero, foi mal. Caneta. Fazer tudo em azul aqui. Então essa nossa primeira engrenagem aqui, ó, ela vai ter o quê? Um número de dentes igual a 21. Então, ó, o módulo já é 1,5, é igual para todas. Essa nossa engrenagem, a engrenagem 1, que é essa aqui, ó, 1, ó, aqui, né, ó. A engrenagem 1, ela vai ter, então, 21 dentes. Nós vamos calcular só ela hoje, tá? 21. Consequentemente, qual que é o meu diâmetro primitivo? Diâmetro primitivo é módulo vezes o número de dentes. Então, se eu substituir aqui, ó, diâmetro primitivo, módulo vezes número de dentes, 1,5 vezes, vou fazer a vírgulazinha dobrada assim, vezes 21. Quanto que dá isso aí? 21 vezes 1,5, 31,5 milímetros. 31,5 milímetros. Então, eu vou colocar aqui. Aqui todo mundo já é milímetro, ó. 31,5. Qual que é o nosso diâmetro externo? Diâmetro externo é o diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo. Então, vai ser quem? Diâmetro primitivo, 31,5 mais 2 vezes 1,5. 31,5 mais 2 vezes 1,5. Ou seja, 31,5 mais 3. 34,5. 34,5 milímetros.
Pessoal, quando nós formos desenhar o blank, usinar o blank lá, nós vamos pegar essa nossa peça cilíndrica lá de 38 e vamos ter que torneá-la com esse diâmetro externo, 34,5, tá? Diâmetro interno, diâmetro primitivo, menos 2 vezes o B. Quem é o B? B é 1,166 vezes o módulo. Então, ó, vou calcular primeiro o B, é 1,166 vezes o módulo, vai ser 1,166 vezes, vírgula aqui, 1,5, 1,5 vezes 1,166, 1,775, arredondei aqui, dá 1,749, 1,75 milímetros, esse é o B, então tá aqui, ó, 1,75. Então, o diâmetro externo é o diâmetro primitivo mais 2 vezes o B. 31,5 mais 2 vezes 1,75, que dá 1,75 vezes 2 mais 31,5. Opa! 1,75 vezes 2 mais 31,5. Dá 35. Não pode. É. Não. Nós calculamos aqui o diâmetro externo. Isso aqui está errado. Isso é o diâmetro interno. É menos aqui, pessoal. Desculpa. É o diâmetro primitivo menos aqui. Foi mal. Então vai ser 31,5 menos 2 vezes 1,75. 28. Então o nosso diâmetro interno é 28 milímetros. Legal. Passo é módulo vezes o π. 1,5 vezes π, 4,71. Passo, 4,71. O A é igual ao módulo, 1,5. Altura do dente é A mais B. 1,5 mais 1,75 tem uma altura de dente de 3,25. Relação de transmissão, pessoal, ele precisaria estar em conjunto com outra engrenagem. Nós vamos fazer ela hoje. Então temos aqui as dimensões da nossa engrenagem. Legal. Mas e aí com o disco divisor, como nós vamos fazer? Aparelho divisor. Então nós precisamos fazer lá agora uma engrenagem. Opa, vamos continuar em azul aqui. Uma engrenagem com 21 dentes, módulo de 1,5. Voltas da manivela. Vai ser quem? O C dividido pelo número de divisões. Então a gente tem 40 divisões no nosso disco sobre 21. Opa, essa divisão não dá certo, né? 40 por 21 vai dar o quê? 1. Vai sobrar quem? 19. Né? E aí? Interessante. Então a gente já tem aqui, ó, uma volta, né? Uma volta, mais quem? O Ezinho. O Ezinho é quem? A divisão. Só voltar aqui na equação que me fugiu da cabeça. C sobre N, D sobre N. Fechei aqui. Então vamos lá, nós vamos fazer agora a nossa segunda divisão. É isso que eu estou estranhando aqui, ó, que é C sobre N também.
Só um instante, pessoal. Opa, é aqui. É aqui que eu fiquei na dúvida. Eu ainda não fiquei convencido, mas vamos lá. Então, seria... Aqui é sobre N. E aqui é D sobre N. Quantas divisões nós queremos fazer? 19. Tá diferente a calcular. Vamos ver aqui, ó, 19 sobre 40. 19 sobre 40... Não seria o inverso. 40 sobre 19. 40 sobre 19. Se a gente pegar aqui os discos divisores, nós não temos esse disco. Deixa eu pegar essa imagem aqui que nós vamos precisar. Essa aqui. Deixar ela aqui, ó. Pronto. Veja que nós queremos 40, a gente não tem. Temos 41, 20, 49. E aí, como a gente adequa isso? Nós podemos fazer jogadas de equação até chegar num número compatível para a gente. Por exemplo, 19 vezes 2 dá 38. Então, se eu multiplicar aqui, vou testar, tá? Se eu pegar aqui... A gente está fazendo diferente daquele lá, por isso que eu acho que eu estou achando estranho. Se eu multiplicar aqui por 2, vai ficar 80 sobre 38. 38 eu consigo dividir por 4. Dá 9,5, não dá exato. 38 eu divido por 6. Não dá. 38 também não dá. Então, 19 vezes 3, 57. 57 é primo? Cinquenta e sete dividido por 3. 57 dividido por... Não, eu vou usar aquela mesma jogada anterior. Não é isso não, pessoal. O N era 21 divisões. Eu quero fazer agora 21 divisões. Quero fazer 19 divisões. D vai ser 19 sobre 21. É isso? Pessoal, fiquei nessa dúvida, mas eu vou tirar ela com vocês já já. Só um instante. Se eu colocar aqui, ó, 19... Sempre eu tenho essa dúvida. Sobre 21, não seria isso. Porque o N é 21 aqui também. Porque eu tenho disco de 21. Eu posso andar 19 furos no disco de 21. Será que bateria isso? Aqui já bate, né? Se eu colocar 21, eu tenho um disco de 21. Então ficaria 21 voltas, 19 furos no disco de 21 dentes. De 21 furos, né? Então seria essa a fórmula da nossa engrenagem. Uma volta mais 19 furos no disco de 21 furos. Com isso, nós conseguimos fazer uma engrenagem de 21 dentes. Ficou 22i, né? 21 dentes. Deixa eu só confirmar aqui essas minhas contas. Dentro do AVA, não. Tá fora. Um instante.
Só um instantinho. Ah, legal. Pronto, ó. Aqui bate. Ó, existem umas tabelas prontas que a gente visualiza justamente isso. Nossa conta aqui ficou certa. Deixa eu só aumentar isso aqui. Disco divisor universal para 40 revoluções, que é o nosso. Queremos quantas divisões? É o número de dentes. 21. Então ele vai dar o quê? Uma volta na manivela. E quantos furos no disco? Mais 19 furos no disco de 21. Então tá certo, é isso mesmo, calculamos certo, tá? Eu sempre fico na dúvida nesse Ezinho. Então tá aqui a combinação certa. Essas tabelas são prontas, tá, pessoal? Por exemplo, se eu fizesse 20 dentes, é só dar 2 voltas no disco divisor, ele já dá a divisão. Então, ou seja, ó, de 2 até 216 aqui, ó, ele faz o número de dentes que você quiser, de 1 a 1. Tá? Tem até equaçãozinha aqui no final, achei interessante isso aqui. Ó, divisão para número exata. Legal. Pessoal, deu para entender mais ou menos essas contas? Ficou um risco grande aqui. Pode ter parecido complexo, mas o que nós vamos fazer? Terça-feira, nossa aula prática lá presencial, nós vamos usinar essa engrenagem. Então, vou refazer esses cálculos lá com vocês rapidinho, para a gente fazer essa engrenagem. Consequentemente, depois, na quinta-feira, eu vou passar para vocês um plano para a gente fabricar, cada um de vocês fabricar uma engrenagem, que dá para fabricar lá, tem máquina para isso. Vai fazer no torno blank na fresa, e nós vamos montá-la lá para fazer o trem de engrenagens, ok? Pessoal, deu para entender essa lógica, apesar de eu ter me confundido um pouco aí? Tranquilo? Legal. Tranquilo. Show de bola. Qualquer dúvida, questionamento, já disponibilizo isso para vocês. O último slide aqui era só o dente da fresa, como eu tinha comentado, a geometria do dente, né? Eu vou até mudar esse slide de posição. Qualquer dúvida, questionamento, então a gente só procurar nos meios de comunicação, ferramenta Torpedo, nosso grupo do WhatsApp. Terça-feira, presencialmente, nós vamos fabricar essa engrenagem e conhecer o disco divisor, ok? Pessoal, obrigado pela atenção, bom feriado a todos, nos encontramos na terça-feira. Um abraço. Valeu, Mário. Boa noite, bom feriado. Valeu, obrigadão, boa noite. Valeu, boa noite. Até mais, boa noite.